Mas de qualquer forma a importância realmente de se ver essas etapas que são realmente para fazer da forma correta para se prevenir uma lesão ou realmente algum problema futuramente, né? Mas antes da gente começar esse episódio, quero apresentar para vocês a nossa principal patrocinadora, que é a Athletica Nutrition, uma das maiores players do mercado no que se diz suplementação esportiva e nutricional. Através desse QR Code que vocês estão vendo na tela, você tem 15% de desconto usando o cupom Pinheiro Cash. Então, se você quer um ótimo whey protein, uma creatina maravilhosa, um ótimo pré-treino, compre os suplementos da Athletica Nutrition, que eu tenho certeza que você vai adorar. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pinheiro Cash. E hoje temos uma dupla, e uma dupla fantástica aqui, que nós vamos falar um pouquinho sobre medicina do estilo de vida e também corrida de rua. Tinha que ser eles porque eles são profissionais da área da saúde e também são corredores, então não tem como não ser eles, tá pessoal? Então eu vou apresentar para vocês saberem um pouquinho mais quem é. Primeiramente, nós temos aqui o Dr. Guilherme Garrido, ele que é médico com título especialista em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, pós-graduado em medicina esportiva, pós-graduado em nutrologia hospitalar e também tem uma certificação internacional em Board of Lifestyle Medicine, em medicina do estilo de vida. E temos ela também, que é minha paciente, é influenciadora, é atleta de CrossFit, é corredora, mas também ela é fisioterapeuta formada pela Unopar, é instrutora de Pilates já há 7 anos e também é pós-graduada em fisioterapia esportiva e também ela dá cursos, né, como instrutora de Pilates pela Voo Pilates. Temos aqui então Dr. Guilherme Garrido e Bárbara de Oliveira. Palmas, Léo. Ajuda aí. Aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pinheiro Cash. Fico muito feliz de tê-los aqui. São grandes amigos que eu gosto muito e esse episódio realmente não tinha como não ser vocês. E antes da gente começar, a gente vai chamar aqui a nossa patrocinadora, que é a Mega Life, que preparou um kit maravilhoso para vocês. Estou com na mão, tá? Então, para você, alguns suplementinhos, algumas coisinhas novas. E também para você tem uma garrafinha minha aí também, né? Obviamente, coloquei aí para fazer o tá? Então, pessoal, a Mega Life é uma loja de suplemento, uma das mais antigas que estão mais tempos aqui no mercado de Londrina. E você que é, digamos, ouvinte, né, telespectador e meu paciente, você tem desconto na Mega Life. Então é só chegar lá pro pessoal. Tem a loja na Rua Sergipe e também tem a loja na Gleba Palhano. Chega lá que você tem um descontinho muito interessante, tá? E também puxando patrocinando a patrocinadora oficial e a que realmente nos ajuda aqui de muita valia dentro do Pinheiro Cash, que é a Athletica Nutrition, qual também trouxe para nós aqui e deixamos o nosso lançamento, um dos nossos lançamentos, que é o X7 Smart Drink, que é o nosso energético, a nossa bebida energética. E ela é muito bacana, tá, pessoal? Porque ele realmente é o energético mais completo do mercado. E esse é um sabor muito especial, que a gente vai até brindar, porque é espumante. É como se a gente estivesse tomando um vinhozinho branco aqui enquanto a gente conversa. E, pessoal, é zero álcool, tá? Então vocês podem dirigir depois. X7 Smart Drink sabor espumante, mas também temos outros sabores, como a Citrus Refresh, temos também sabor caipirinha e de açaí berry. E nós temos o cupom também no site da Atlética, que é o Pinheiro Cash, que você tem 15% de desconto em todo o site. Mas vamos lá, pessoal. Então vamos começar conversando com vocês, tá? Vocês que são corredores. Eu não sou corredor, mas eu preparo muitos corredores. Mas, obviamente, tinha que ser vocês, porque vocês são profissionais da área da saúde, vivem na pele também o esporte da corrida de rua, mas também o estilo de vida saudável.
E uma das coisas, Gui, que você prega e leva como seu trabalho é a medicina do estilo de vida. E eu acho que é muito importante, porque a gente está ouvindo cada vez mais falar sobre medicina do estilo de vida, longevidade, buscar envelhecimento de forma saudável, atrelando, né, exercício físico, alimentação, né, para realmente atingir realmente esse equilíbrio. Gui, o que que é medicina do estilo de vida? Seria muito importante a gente saber as pessoas que estão buscando um médico, que querem realmente cuidar da saúde, e entender um pouco mais sobre a medicina do estilo de vida. Com certeza. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado também pela companhia aqui, a gente poder conversar sobre esse assunto. É um assunto que realmente é a minha vida hoje, né? Eu amo isso, eu amo conversar sobre isso, falar sobre isso. A medicina do estilo de vida, a primeira coisa que eu queria falar é que ela não é área de especialização ainda no Brasil, tá? Ela não tem uma subespecialidade nessa área. A gente tem certificações internacionais, mas já tem hoje formado um colégio brasileiro, já está em vias de, está começando a se organizar como algo mais fundamentado. A medicina do estilo de vida, ela vem para tentar trazer um novo conceito de medicina que a gente vai, através do nosso estilo de vida, como diz o nome, né? A gente poder tratar doenças ou evitar doenças e, muitas vezes, mantê-la em remissão. Então, é o começo, meio, fim que eu falo, né? A gente, independente de medicação, cirurgia, a gente precisa executar isso. Então, através de alguns pilares, né, como o exercício físico, como a questão da parte nutricional, como questão da parte controle mental, enfim, diversos pontos a gente vai tratar para que a gente consiga evitar o surgimento dessas doenças e também evitar a progressão muitas vezes. Então é uma coisa que a gente tem abordado. Ela é multiprofissional, não é uma coisa centrada no médico, ela é centrada no paciente. É uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado e que a gente tem que ter uma proximidade. Então, essa proximidade gera isso. E, consequentemente, na tua área, com certeza, a gente vai ter bastante coisa aí para conversar e tratar esse paciente. Nossa, show de bola. E é exatamente isso que eu ia falar, porque há uma integralidade entre as áreas, né? Então, assim, eu vejo, principalmente aqui no Brasil, né? E eu fico muito feliz porque eu tenho muitos pacientes também, vocês também têm alguns pacientes fora do Brasil, como a área da saúde brasileira vem evoluindo e as pessoas que estão fora do Brasil veem realmente como aqui sendo um polo de saúde que traz esse estilo de vida, essa questão preventiva, né, vamos falar assim. E realmente é muito bacana, porque daí é onde traz essa integralidade, não vê apenas ali o problema e tratar. Uhum. E muitas vezes a gente prevê. E, por exemplo, o trabalho propriamente da BA é um trabalho também muito interessante, né, como um quesito preventivo. E eu vejo que muitas pessoas, né, Bá, acho que vamos puxar aqui agora para a gente falar um pouquinho do Pilates, as pessoas faziam a questão do Pilates, viam o Pilates como só coisa para idoso, só coisa para, Sim. né, para gente velha e vem mudando muito. Porque assim, eu vejo, por exemplo, eu, né, além de ser você sendo minha paciente, eu sou o seu paciente, né? Estou ali também no Pilates porque me ajuda no dia a dia no consultório, ficar o dia inteiro sentado. Então eu busco, por exemplo, o Pilates também como algo para mim que é preventivo de algo lá na frente. Então, como que é esse trabalho de trazer o Pilates no estilo de vida mais saudável? Sim. É bem legal a gente estar tendo essa vista, né, do Pilates agora, tirando um pouco dele do clínico e trazendo mais ele para o estilo de vida. Muitas pessoas, elas acabam praticando Pilates como se fosse uma academia mesmo, diariamente. É, e tem sido muito legal esse avanço. Talvez a gente tenha visto muitos famosos fazendo, né? Trazendo como estilo de vida, uma atividade que tem sido associada bem legal. Então, talvez isso tenha trazido um pouco mais pessoas jovens, aberto os olhos de uma forma diferenciada. Uhum. Também os nossos avanços, né? Os nossos cursos de Pilates e tudo mais, eles têm avançado. Graças a Deus, a gente está cada vez mais trabalhando com Pilates contemporâneo e trazendo mais coisas aí para beneficiar todas as idades, todos os estilos, enfim. E o Pilates é um negócio bem diferente, né? Porque assim, eu como ali muito da musculação e tudo mais, né? De levantamento de peso. Eu ali no Pilates, com você, eu sofro mais do que na musculação, isso é fato. E exige muita questão da consciência ali do movimento, mas e é muito bacana essa questão, assim, até mesmo a atenção plena que você dá ao momento, né? Então, o momento que eu tô fazendo Pilates, por exemplo, muitas vezes com você, é um momento que eu tô 100% focado naquela atividade. Não tem como eu estar, por exemplo, na musculação, às vezes preocupado com algum Sim, problema, mas ali é extremamente conectado e é uma coisa muito legal. Até mesmo assim,
é um pouco doloroso pra mim, né? Mas assim, a questão é um momento de meditação, assim, que não necessariamente a gente precisa estar parado meditando, mas a gente tá ali concentrado. Então, assim, até para quesito de saúde mental, Sim, assim, sim. né? E isso é muito bacana. Porque, assim, eu tenho um paciente que ele tem atrofia medular e ele chegou no consultório, assim, praticamente, ele anda de cadeira de rodas, né? Obviamente. Mas ele estava praticamente acamado, né? E hoje, assim, com a medicina, com a nutrição e com o Pilates, hoje ele tá, assim, com um nível, assim, de independência agora fantástico, que agora, além do Pilates, ele vai começar a musculação. Então, isso surgiu também através da evolução que a gente viu dele dentro do Pilates. Isso é muito bacana. E é muito bacana, então, a gente falar sobre o nosso trabalho. Eu como nutricionista, você como médico e você como fisioterapeuta e instrutora de Pilates, para os cuidados, então, preventivos, e principalmente de um tema que é algo que está muito no hype e que está todo mundo indo e às vezes sem muita orientação, que é a questão da corrida de rua. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Como, Gui, trago para você primeiro e depois a Bárbara dá continuidade, como então a medicina do estilo de vida, a nutrologia esportiva pode ajudar esse corredor que está começando, né, essa pessoa que está começando agora ou que realmente já está num nível ali, ok, mas quer buscar um pouco mais, né, de performance e como a fisioterapia e também o Pilates pode auxiliar essa pessoa que está ali na corrida de rua. Primeira coisa que a gente tem que aprender, eu acho, é com relação à diferenciação, né, dos níveis de prática esportiva. Porque muitas vezes, eu acho que esse ano, quem não correu não tá no ano de 2024, mas muita gente praticou esse ano. Muitas vezes começa e já acha que, vou fazer uma meia maratona, vou fazer uma maratona, é fácil. Não é bem assim. Então, diferenciar isso é um ponto importante. Então, a medicina do estilo de vida, ela vem tentando entender qual é o teu momento de vida, né? Você é um iniciante? Não, você já corre 5 km? Vamos partir para 10, vamos tentar entender todo esse contexto para gerar isso. Além disso, né, traçar metas e objetivos. Isso é uma coisa que toda consulta a gente tem que fazer, todo acompanhamento a gente tem que fazer, para que a gente consiga gerar um resultado, né? Senão a gente vai ficar muito perdido, né? Fica cego, não tem muito para onde ir. Associado a isso também, muitas vezes, trabalho de psicólogo, né? A gente precisa ter um trabalho de psicólogo nesses pacientes. Por quê? Todo mundo faz terapia, pelo amor de Deus. Porque é uma coisa que é importante, não. Aí agora eu tô voltando pro esporte, né? É importante para a prática esportiva, a gente precisa disso. Muitas vezes o esporte é terapia, né? Uhum. Muitas vezes. Mas a gente precisa ter esse cuidado a mais para a gente pensar na nossa saúde como um todo. E não simplesmente deixar solto por aí. E, novamente, a parte que ela vai saber dizer muito melhor do que eu nessa parte, mas a parte de atividade física mesmo, né? O Uhum. quanto isso pode beneficiar a nossa saúde. Existe um dos pilares de saúde de longo prazo, o equilíbrio. Então, o Pilates vem diretamente nisso, né? Fortalecimento e equilíbrio. Isso é um dos tipos de força que nós temos. Então, isso tem que ser trabalhado. A gente recomenda, a recomendação americana é, acima de 60 anos, fazer pelo menos 2 vezes na semana. Pelo menos. Acho que a maioria, acho que 90%, e eu me incluo nisso, infelizmente, a gente não faz, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa relembrar, orientar, encaminhar o paciente muitas vezes para poder procurar ajuda e tratar de uma maneira melhor e conseguir executar a corrida, que muitas vezes é o objetivo final. Vai ter períodos da vida desse paciente que ele vai querer correr. Tá, ok, mas quanto, como começar, qual o tênis, quem é o treinador, porque não é simplesmente colocar o tênis e sair correndo. Tem todo um preparativo para que a gente consiga executar com uma qualidade e, principalmente, né, tendo menos lesão, que esse é o grande objetivo. Ou não ter lesão, né, que seria o objetivo final total. Uhum. Mas muitas vezes isso é inevitável no esporte. Uhum. Então, acho que a medicina de vida ela vem trazendo isso aí. E acho que na fisioterapia não é pouco diferente, não. Também isso, a gente procura metas, né, e tudo mais. A gente já vê qual nível o aluno tá e, enfim, a gente vai trazendo dentro do objetivo dele, traçando dentro do objetivo. Lá na clínica eu acabo atendendo muito atletas de triatlon, Legal. né? Então eles vão lá e tudo mais, então eles já têm um objetivo, eles têm uma meta já pré-estabelecida e a gente vai trabalhar em cima daquilo. Também tem as assessorias de corrida, né, e tudo mais. Então a clínica ela já é uma clínica mais esportiva, já é voltada para esse público. Então a gente acaba trazendo para isso, né? E o nosso trabalho ali dentro é focado dentro do objetivo do aluno.
certo? Então a gente até brinca com eles que não é uma conquista deles, é uma conquista nossa em Que conjunto. bacana. Que bacana. E vocês falaram dois pontos muito importantes, que realmente eu vejo da mesma forma, que é saber em qual nível a pessoa se encontra, né? Porque eu vejo principalmente o anseio das pessoas que estão começando agora. Né? Então, assim, tipo, porque realmente é algo que e até muito bacana, né? Que exatamente o que você falou, né? Quem não correu em 2024 não tá em 2024. Todo mundo. Né? Então, assim, mas para aquelas pessoas que estão começando agora, né, quais são as principais preocupações que a gente precisa ter? Tipo, a pessoa que está começando e está ansiosa, porque às vezes ela começou agora, ela já comprou o tênis de R$ 5.000, já comprou o óculos do Chewbacca, Cyborg, Oh, o óculos, já tá. óculos baixa pace. Exatamente, já tá com o relógio Polo Garmin da última geração. Além disso, claro que são alguns recursos ergogênicos, não deixa de ser. Quais são as preocupações que a gente tem que ter com o atleta, vamos falar assim, ou praticante de corrida iniciante? Principalmente se ele já fez alguma atividade física na vida, seja ela corrida, musculação, qualquer coisa. É o principal. Qual que é o nível de conhecimento dele, da prática de exercício físico da vida dele. Se for uma pessoa que, faça musculação 3 vezes na semana, quero incluir 2 vezes na semana na corrida. Bom, já tem uma consciência corporal legal. Então, a gente já sabe ali que ele tem uma certa força, uma certa estabilidade. E onde a gente quer chegar nisso, né? Qual é o objetivo? São 5, 10, meia maratona, enfim. O que você quer com isso? Pra gente traçar ali a melhor coisa. Mas sempre a gente saber qual o ponto de partida. Se é uma pessoa sedentária, mesmo que ela não realiza nenhuma atividade física, nada, 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 eu assim, calma, vamos, calma, pequeno gafanhoto. Perfeito. Vamos começar aqui com fortalecimento de base, técnicas específicas e tudo mais. Tudo é técnica na vida, né? Então, até para correr, não é só sair correndo, né? E a gente precisa trazer isso da melhor forma possível para prevenir essas lesões, Uhum. né? Que venham ocorrer. Perfeito. E muitas pessoas que começam, às vezes elas começam até por uma quesito de saúde, porque não tá numa composição física Sim. muito Sim. favorável e querem emagrecer. Quais são os cuidados que daí Acho envolve que o seu como médico, é, nutrólogo, quando chega uma pessoa que quer começar a correr, tá. até para um processo de emagrecimento, mas que depois isso vira realmente o estilo de vida dela? Eu fui isso, né? Eu sou esse paciente, ainda a corrida me mantém em bom controle de doença, então isso eu fico muito feliz em poder falar e orientar e tentar dar um pouco de entendimento, né? Eu acho que de fato o primeiro entendimento da pessoa, do paciente, o que ele passa na vida, o que passou na vida dele, qual que é o processo cirúrgico, por que que tá no estado que tá, isso tanto pro bom quanto pro ruim, né? A gente tem que analisar. Tirando isso, essa primeira observação, a corrida ela é muito fácil, né? De certa maneira, entre aspas, né? Totalmente entre aspas isso, porque ela é de fácil acesso. Então, é botar um tênis e sair para caminhar. Quem não faz isso? Poucas pessoas não têm capacidade para executar dessa maneira. Claro, se existir alguma comorbidade que possa gerar isso, né? Mas se não tiver, é só seguir em frente. Então, sendo muito fácil, as pessoas acham que é simples. Eu vou fazer e vou fazer aquilo ali. É só eu sair aqui, ó, 5 km, 10 km, tá feito. Mas não funciona dessa maneira. Então, acho que a primeira coisa é procurar realmente profissional. E isso não requer, né, única e exclusivamente o médico. Eu entro aqui a questão da fisioterapia, porque às vezes tem um encurtamento posterior, isso vai gerar algum dano para ele, ou até de joelho, né? Muitas vezes o Sim. joelho é o que mais favorece. A maioria das lesões vem De através do lesão. joelho. Aí, o nutricionista em si também, acho que é uma coisa que é importante para tentar ter um entendimento melhor sobre a parte nutricional. Então, não tenho condição. Ok, a internet está aí para isso, informação não vai faltar. Então, se possível, procure bons profissionais para orientar. E com certeza, através de Instagram ou vídeo, a gente consegue dar uma boa orientada. Claro que não é a mesma coisa, né, que uma consulta médica, mas a gente consegue orientar, entender o que está se passando por trás daquilo, de certa maneira bem superficial, mas dar um segmento. Então, acho que o primeiro ponto é procurar realmente o entendimento. Porque pode ser que você pense na corrida, né? Como a gente que pensa, gosta, pratica, mas pode não ser. Pode ser o triatlo, pode ser natação, pode ser bicicleta, pode ser outros esportes. Então, é entender realmente o contexto ali inicial, ver se não tem nenhuma contraindicação para que possa executar e traçar uma meta, um objetivo para que possa se Uma das gerar coisas esse que eu resultado. acho mais bacana, assim, da corrida é a questão
da superação enquanto as pessoas que estão começando, principalmente, porque é um esporte individual. Sim. Né? Ela com ela mesma e muitas vezes é ela Ao com a mesmo tempo que é mente. coletivo, tá? Grupos, né? Mas assim, É o individual mais coletivo que existe. O Strava de lute. é verdade, tem razão. Mas assim, a questão da superação mesmo, porque às vezes é uma pessoa que, putz, para subir, não subia a escada do prédio porque já ficava ofegante e de repente está se vendo fazendo a primeira prova de 5 km. Para ter esse quesito de saúde mental e superação e ver o quanto, tipo, nossa, a capacidade dela de fazer, né? E até assim, trazendo vocês como corredores, mas até mesmo assim como relatos, né, que a gente tem dos nossos pacientes, de quanto isso modificou o contexto da vida deles, né? Algum relato bacana que vocês têm, assim, putz, algum paciente meu começou a correr e hoje determinados pontos, outros pontos da vida deles estão totalmente diferentes, ou até propriamente vocês. Eu tenho o meu. Eu também tenho. O meu é nesse sentido mesmo. Eu era um paciente acima do peso, obeso. Foi justamente o que me motivou a modificar meus hábitos de vida, né? Ter um novo estilo de vida. Então, eu gostava de correr, tinha corrido com uns 18 anos, ganhei peso durante a faculdade. E depois, no meio da faculdade, eu acabo procurando através de estratégias e a corrida foi o que me retomou. Tive lesão, não procurei ajuda, fiz tudo que um paciente faz, sabe? A gente vai fazer, até procurar ajuda, fazer pilates. Hoje eu não faço, mas eu vou voltar, vou voltar. Mas é uma coisa que isso modificou todo o meu estilo de vida, mudou minha alimentação, mudou minha cabeça. É uma terapia para mim, sair, correr. Por um período da minha vida eu fui para performance mesmo, então para meia maratona, baixando pace, melhorando performance. No meio do caminho, lesão, volto de uma lesão, estou voltando ainda e estou tentando agora reorganizar a vida para voltar a correr de fato a nível bom, né, considerável. Então, bom para mim, tá? Não que seja bom para todo mundo, mas é uma coisa nesse sentido. E o seu, como é que é? Bom, eu comecei a corrida dentro de um período meio conturbado na minha vida, né? Então eu queria mudar um pouco o campo ali, conhecer novas pessoas, novas áreas, mas eu fui convidada por algumas amigas para participar de uma corrida de 5 km. Gente, eu sou do CrossFit. O pessoal do CrossFit gosta de correr, mas não tem um desafio, de pegar peso, tacar peso pra cima, enfim. E aí eu falei assim, gente, nunca que eu vou correr na vida. Tanto que quando tinha treino de CrossFit que tinha corrida, eu dava um migué. Eu ia lá pra bike, remo, qualquer coisa, mas eu pulava a corrida. Daí eu falei assim, não, vamos lá conhecer, vamos ver qual que é, né? E é engraçado, como que o meio que a gente começa a conviver nos influenciam em certas coisas, né? E eu, vamos lá. E eu acho que foi paixão à primeira vista, porque a sensação de endorfina depois e pós que fica foi num domingo. E eu lembro que eu até ganhei das minhas amigas, assim, inscrição. Elas falaram assim, não, você vai só pra você conhecer. Eu falei assim, gente, não sei, vocês gostam de correr na rua, pra quê? Vocês pagam pra correr na rua? Pelo amor de Deus. E é meio testemunho de Jeová, né? Uma parada É o CrossFit né? 2, entendeu? Eu acho que é o CrossFit 2. A pessoa que corre, você não precisa nem falar nada, ela vai É o tentar. CrossFit na versão Ou que só animar, isso que eu ia falar. É só olhar no pulo, saber qual relógio tá É usando. só olhar o relógio, só, não tem muito Ela segredo. vai falar sem precisar te falar. Exato. Tá. E daí foi isso, assim, sabe? Que daí eu gostei muito, muito, muito. E, tipo assim, aconteceu no domingo. Na segunda-feira eu tava mandando mensagem pra um assessor de corrida. Eu falei, viu, como que faz? Eu quero fazer uma corrida. E aí? Vamos fazer uma planilha? E a gente tem uma felicidade muito grande na cidade, eu acho, porque tem muita assessoria muito boa. Sim. Então, lógico, a gente pode fazer remoto, assim como os nossos atendimentos, Sim. mas quando tem proximidade, quando você tem compreensão, às vezes, né, esses detalhes, isso é muito legal. Londrina é bem feliz. Legal esse ponto de vocês falarem, assim, porque, assim, a questão da assessoria, porque realmente as pessoas, como se fosse, é um esporte acessível a um ponto, né, de realmente estar ali à disposição de você ter um ambiente que é a rua, para estar correndo, mas de qualquer forma a importância realmente de se ver essas etapas que são realmente para fazer da forma correta para se prevenir uma lesão ou realmente algum problema futuramente, né? Que isso é extremamente importante. A questão assim, agora falando vocês como corredores, né? A importância de você ter uma periodização e como se divide, assim, até mesmo sentido essa periodização de um assessor de corrida, né? Que muitas vezes as pessoas estão indo lá, estão correndo
E só querendo bater, ó, hoje eu fiz 5, amanhã eu vou fazer 6, amanhã eu vou fazer 7, de repente, né? Mas a importância de momentos de treinos mais regenerativos, final de semana mais longão, e por que normalmente se vê essa divisão dessa forma, mais ou menos. A pessoa que melhor vai dizer. Às vezes a gente tem pressa pra gente começar tudo de uma vez. Ai, meu Deus do céu, do primeiro mês eu já quero correr muito. Mas não, essa periodização ela é muito importante para o nosso corpo se adaptar, né? Se acostumar. Nada que a gente consegue fácil, vem muito rápido, acaba gerando lesão, né? Principalmente quando você não tem um preparo físico antes disso, né? Não tem um acompanhamento antes. Então, a periodização, ela trabalha em foco, trazendo principal objetivo ali o seu foco, né? Mas mesclando. Um dia você faz um intervalado, um dia você faz um longão, assim como a gente comentou, né? Tanto que quando eu corri meu primeiro 5K, depois de 2 semanas depois eu falei assim, então eu queria correr 8 agora. O que você acha? Assim, calma, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, e então vamos com calma. Hoje vai fazer mais ou menos uns 6, 7 meses que eu tô nesse mundo aí da corrida. E agora que eu tô pegando meus primeiros 12, 14, assim, sabe? Uhum. Tá sendo um processo de formiguinha, trabalhando ali em cima disso. Então, que nem hoje, amanhã eu corri 8. Daí amanhã tem menos, entendeu? E assim a gente vai levando. Então, esse trabalho pra gente fazer, trabalhar o fortalecimento, o corpo se acostumar, cadenciar, o corpo entender o que tá acontecendo, pra você tracar ele ali pra um negócio mais, você consegue, mais Sim. desafiador. E é importante você falar exatamente isso, porque você é uma atleta de CrossFit, né? Ah, e como foi, assim, essa transição de esporte? Porque, querendo ou não, quando a gente tem mais de uma atividade, a gente tem que pensar, tá, qual que é o esporte principal? Para os outros se adequarem para melhorar a performance desse, né? Não, porque senão é totalmente oposto e nada vai ter desempenho nenhum dos dois. Mas assim, até analisando por a questão da individualidade, né, do CrossFit, quais foram as principais dificuldades que você viu diante a corrida, saindo, né, de uma atleta de alta performance de CrossFit para agora né, praticando, né, a corrida, até mesmo assim, em quesitos até de alguma questão muscular, tensional e tudo mais, assim, o que que você vê, principalmente a galera que sai migra da musculação, do CrossFit, de alguma atividade mais resistida para uma corrida de rua? O que que você analisa, principalmente você, né, cuidando como né, prevenindo lesões, instrutora de pilates nesse quesito de pessoas que estão indo para a corrida e quais são as importâncias, qual é a importância de quais regiões e o que que ela precisa trabalhar para ela evitar uma possível lesão adquirida ou possível incidência devido ao esporte anterior. Então, trazendo em foco mais no CrossFit, né? Que eu tenho mais ali de direito pra falar. A minha área. No CrossFit a gente trabalha muito membros superiores, tronco e tudo mais. Então, o fortalecimento de membros inferiores acontece, mas não é de uma forma tão, assim, realizada. Tão necessária, quanto é exigido na corrida. Então, se o meu atleta, se o meu corredor, ele não possui um fortalecimento de glúteo, de iliopsoas, isquiotibiais, tibial anterior, panturrilha, ele vai se lesionar. E a gente sabe que a incidência da lesão da corrida se traz do tronco para baixo. Então, eu senti muita dificuldade nisso, por mais que eu já tenha treine CrossFit há 5 anos, mais ou menos. Eu senti que eu tinha muita força, muito cardio, porém, região de quadril, por mais que tinha o pilates e tudo mais, eu tinha necessidade de fazer uma coisa a mais, principalmente nessa região de quadril, de fortalecimento muscular. E eu vejo que a maioria das reclamações lá, dos questionamentos que os meus pacientes acabam trazendo, que é essa questão do quadril. Dificuldade de mobilidade de quadril, dificuldade de fortalecimento da região do quadril, dor na região do joelho, tibial anterior. Nossa, como vai canelite lá, gente? Vocês não estão entendendo. Então, são essas musculaturas que são mais, assim, afetadas de certa forma. E eu acho que também pela questão do CrossFit ser um método de muita força, muita explosão, não tem aquela questão da gente trazer o cadenciamento que a gente procura na corrida. Então, muitas vezes eu chegava lá e falava assim, vou correr 5K. Chegava no 3, eu... Controlar a ansiedade, né? Controlar aquela ansiedade que gera isso. Exato. Então, é mais trabalho de mente
e mente junto com o corpo. Tem um ponto relevante que eu acho que tem uma interposição dos dois, que é o controle de core, né? Core. Controle abdominal, de tronco, isso o CrossFit vai proporcionar, de certa maneira, a corrida também, né? Uhum. Mas o que eu vejo bastante é encurtamento. E Encurtamento. aí já encaminha direto. É, Então, consequentemente, altera a passada, traz prejuízo, leva dor, aí vai subsequente. é o meu caso, assim, eu não sou da corrida, então a gente tá nesse ponto, Bem-vindo ao né? universo. Eu não sou da corrida, mas o pouco que eu já quis correr no lago, Legal. alguma coisa assim, é poucos metros, vamos falar assim. Eu já sinto muito incômodo na região do quadril, na lombar, dor na lombar, encurtamento na questão da posterior, e já sinto a questão da canela, isso é extremamente importante. E outra também é a questão que eu não sei correr, então corro de nem sei qual parte do pé tem que colocar. Então, assim, é onde realmente, assim, eu vejo e realmente por isso que eu vejo muito daí. Agora, no consultório mesmo, a pessoa começou a correr e logo já se lesiona, É né? uma pena. Exatamente isso. E falando até nessa questão, né? Você trouxe as incidências, lesões e tudo mais. Qual é, assim, realmente o foco ali agora do Pilates? Né, tua atividade ali como o Pilates e a importância realmente aí fazendo teu, agora vendendo, né, fazendo teu jabá, né, vender teu produto aí, sobre a importância da pessoa que está realmente fazendo a corrida e a atividade, a questão da inclusão também ali dentro da periodização, ou a atividade do Pilates, ou como pode ser importante para um corredor de rua. Sim. Assim como o João já comentou, você já comentou algumas vezes, Pilates não é só estica velho, gente. Pilates a gente faz as pessoas suarem muito, tá? Então é um trabalho mais de isometria. A gente trabalha com grupos musculares pequenos, mais internos, mais profundos, que é difícil a gente trabalhar na academia, na musculação, né? Então na musculação, CrossFit, por exemplo, a gente trabalha com musculaturas grandes, grupos musculares grandes. Agora, estabilizadores de coluna que a gente trabalha. Enfim, Parte glúteo médio, respiratória parte também. respiratória, glúteo médio, foco. Um dos principais focos do Pilates seria trabalhar o centro de força, que é o core, powerhouse que a gente chama, né? Então, a gente trabalhar isso traz uma força que sai de dentro para fora, literalmente, tá? A gente trabalhar o centro para estabilizar os segmentos, como membros inferiores e superiores. Então a gente até fala não, né? Joseph fala que o Pilates seria um fortalecimento de forma global. Não existe um exercício para a perna no Pilates, que nem na academia. A gente precisa manter o core ativo para fazer a flexão e extensão isolada da minha perna. Então a outra perna tem que estar trabalhando lá na isometria e enquanto a outra faz a flexão e extensão. E para que isso ocorra, o meu core tem que estar ativado. E essa ativação de core, essa proteção dessa caixa torácica, de abdômen, etc., é muito difícil para ter consciência. E assim que a gente consegue, quando a gente começa tendo essa consciência, que a gente consegue levar isso para a prática do dia a dia. Então, fortalecimento dos estabilizadores de coluna, abdômen, enfim, de quadril, para a gente trazer aí a melhor performance possível. Fantástico. E dentro do trabalho, né, a questão do recovery, né, eu acredito que ali na 7 se faz muito recovery, né, a importância, né, o porquê da banheira de gelo, o porquê da bota. Fala um pouquinho, porque muitas pessoas que querem começar e vem a galera Tira foto. fazendo banheira de gelo, né, tirando foto, O né. recovery faz parte do treino, galera. Fala um pouquinho mais sobre recovery, Barra. Assim, a recuperação, ela é muito necessária, porque nosso corpo vivendo sob estresse, uma hora ele falha. E falha de uma forma bem surpreendentemente ruim, né? Então, a gente precisa ter um tempo ali de recuperação para o nosso corpo voltar a produzir o que ele realmente precisa, para ele entregar o melhor no próximo treino. Ali na site a gente tem tudo, né? Praticamente. A gente tem a banheira, tem as botas, tem o pessoal lá que faz a liberação. Também temos a parte não só disso, a gente trabalha também com a performance do atleta. Então, se vai um atleta de corrida que tem uma lesão ou que precisa melhorar tal questão na sua corrida, a gente trabalha com gestos esportivos. A gente melhora ali, a gente tem uma academia ali dentro da site que a gente trabalha esse músculo que precisa de um fortalecimento específico. Por exemplo, chega alguém lá com dor no joelho. A gente faz todo esse procedimento recovery de recuperação e a gente também trabalha a estabilização à força. É como se fosse um treinamento funcional voltado mais para reabilitação, que é o que a gente trabalha ali dentro.
Então, a recuperação ela é necessária para que eu possa entregar o meu melhor, talvez não amanhã, mas no período planejado lá com o meu assessor, com o meu atleta e tudo mais. Então, por isso que a gente fala que é, tipo, tudo junto. Ali, todo mundo tem que conversar na mesma linha. E o que eu vejo de. É engraçado até. A pessoa que faz 3 quilômetros vai lá fazer banheiro de gelo. É. Então, assim, pode existir necessidade? Pode, né? Aí o fisioterapeuta que vai Sim, avaliar tudo. exato. Não, assim, tem uma galera que vai mesmo pra fazer, e, enfim, acho válido, né? Sim. Mas a gente precisa. Mas a maioria tá numa alta demanda, né? A maioria. Exato. É porque às vezes talvez tenha se tornado um pouco que moda, Sim, e tem que né? Eu treino perna na musculação, quero fazer botinha Não, lá então, no Rise. isso é interessante a gente pensar. A gente tem que, no caso, o profissional que está atendendo Aham. ali tem que entender o que se passou na pessoa, né? E aí vai indicar a bota, vai indicar gelo, Alto volume. crioterapia, enfim, o que É, for isso, melhor, né? isso é importante porque realmente a gente tem que saber qual momento que o Sim, atleta sim. ou o nosso paciente, Mas é seja atleta fundamental, né? ou iniciante, Sim, se sim. encontra exatamente por esse sentido. Porque às vezes ele vem de uma rotina que a gente pensa ali, às vezes só na Uhum. prática, na prática, mas a gente esquece do resto da vida Uhum. da pessoa, né? Se ela tá dormindo bem, como que tá o estresse de trabalho, como que tá realmente a alimentação, se tá adequada ou não, que daí é onde eu até puxo pro Gui essa questão, porque às vezes ali tá ok, se preocupando apenas com a corrida, se preocupando apenas com a corrida, vejo que muitas pessoas que realmente começam a corrida é por uma questão de um controle de peso, Uhum. que emagrecem, atingem esse emagrecimento, e são pessoas que têm muito medo de retomar o peso, então acabam até, às vezes, colocando a alimentação de uma certa forma em insuficiência, que é Uhum. muitas vezes é o que eu pego ali na clínica. Uhum. Muitos corredores, pessoas que estão começando a correr, ingerindo muito pouco carboidrato, realmente com medo da ingestão do carboidrato, mas a atividade ali que eles estão fazendo é onde exerce muito, Sim. né, a necessidade desse glicogênio, dessa via metabólica, Uhum. via mais glicolítica e tudo mais, e até puxando para esse sentido, Gui, a gente falar realmente todo esse sentido que a gente falou, né, de prevenção, de lesão, né, e tratar a lesão, recuperação, sobre a gente falar agora como chega ali ao ponto de um paciente nosso, principalmente mulheres, Uhum. a gente vê que a mulherada está muito indo para a corrida, a questão da importância de realmente buscar um equilíbrio e colocar tudo ali por conta do que a gente chama dos REDs e Uhum. também da tríade da mulher atleta. Sim. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para as pessoas aqui, né, até mesmo tem nutricionistas, outros profissionais da saúde, né, que nos acompanham aqui e que querem entender um pouco mais o que que é a tríade da mulher atleta e também o corredor que está estudando aqui, a importância realmente dele entender o que é isso, a corredora que Uhum. está escutando, a importância de entender o que que é os REDs Uhum. e a tríade da mulher atleta e realmente de a gente trazer realmente as estratégias nossas aqui como uma equipe multidisciplinar para prevenir essa síndrome, né, esse Sim. problema em si. Bom, um dos pontos principais. Ou traz um pouquinho. Ou traz mais perto? Isso. Não dá mais. Aí. Tá. Nada, imagina. Então, com relação à parte de REDS, de fato, né, ele é uma síndrome que o Comitê Olímpico traz aí em 2019, se não me falha a memória, mas é recente, modificando um pouco os padrões do que a gente conhecia por tríade da mulher atleta, né? Então, a tríade da mulher atleta, né, por uma deficiência energética, por uma privação energética, acabava alterando aí padrão hormonal, alteração menstrual, alteração de parte óssea. Então, tornava-se grave algo por uma privação. E aí o REDS ele vê um conceito maior, porque ele traz o conceito também para o homem. Então isso pode ser gerado no homem. Claro que a gente vê muito mais frequente, acho que talvez os nossos olhos também estão mais voltados para isso, né? Em mulheres do que em homens. Porque, infelizmente, a informação que nos chega hoje através de rede social é zero carbo e vai treinar. É isso que precisa fazer para emagrecer. E nós sabemos bem que não é assim, na verdade, não é muito não é assim, né? Então, a gente precisa entender todo o contexto desse paciente para diagnosticar. O REDS ele é um diagnóstico em que a gente vê pela deficiência energética relativa ao exercício,
e que vai gerar aí alterações metabólicas, que podem ser graves ou não. Que aí, como acho que a Bárbara falou, com relação à parte de overreaching, né? Então a gente pode classificar num overreach funcional, disfuncional, que é o paciente que está ali numa lesão submáxima, em que ele não consegue recuperar adequadamente, e essa lesão vai gerar prejuízo nos próximos treinos, mas se ele conseguir descansar, ele tem uma melhora, até poder gerar um overtraining, que daí é um quadro mais grave, que demanda meses, tratamento, consciência de que você precisa reduzir teu treinamento, e eu acho que isso é a parte mais difícil como profissional, né? A gente passar a informação para o paciente a ponto de ele entender isso e ele conseguir reduzir o treino dele, porque ele está treinando muito e ele quer continuar treinando, porque ele está emagrecendo, mas ao mesmo tempo ele não quer voltar a engordar, então fica aquela batalha de um puxando a corda para cada lado. Então, e o tratamento prioritário é descanso, reabilitação, que entra na parte do recover, e nutrição adequada. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Então, eu tenho que pegar você, o nutricionista, eu tenho que pegar o profissional de educação física, o profissional fisioterapeuta, quem faz todo o planejamento desse paciente, conversar, falar, vamos lá, time, vamos conversar com esse paciente, porque tem um diagnóstico aqui grave, ou potencialmente grave, e nós precisamos tratá-lo adequadamente. Porque eu acredito que o médico, exclusivamente falando, muitas vezes é compreendido? Mas às vezes falta um pouco de comunicação, às vezes falta um pouco de reforço de todas as partes da vida dele. Então a gente precisa falar muito sobre isso para que as pessoas consigam entender, principalmente mulheres, de que não é só comer menos e treinar mais, e para a gente poder gerar o resultado esperado. E principalmente, não gerar um quadro mais grave. E aí, às vezes, a pessoa para de emagrecer, tá comendo quase nada. Porque se fosse só cortar caloria, era simples. As pessoas cortavam tranquilamente. Tranquilamente também não, mas cortavam. Porém, é um processo muito mais dispendioso de energia, em que a gente precisa gastar mais energia, de fato, né? Porém, a que custo? Como é que nós vamos gerar esse gasto energético? O que vai acontecer? Como é que nós vamos consumir energia? Porque não é simplesmente cortar. Ter um déficit calórico, porém com sabedoria, né? Que a gente consiga gerar aí sem gerar danos suficientes e que ele consiga ter mais saúde para que a gente consiga ter um resultado final melhor. E evitar doença, evitar doença. Perfeito. E o que, assim, analisando até exames laboratoriais, assim, como que a gente até poderia pegar você como médico, os exames que vai se acompanhando de certa rotina desses atletas, dessas atletas e que alguns pequenos sinais que a gente pode ver, ela tá chegando possivelmente num overreaching, alguma coisa assim, eu acho que tá faltando realmente alguma uma necessidade energética, né, através da dieta. E o que são as primeiras alterações, às vezes, que a gente se vê dentro do consultório? Tá. Infelizmente, o diagnóstico clínico, ele é clínico, né? Então, ele na verdade, é um diagnóstico de exclusão. Então, eu tenho que pensar em todas as possíveis causas que podem gerar aquele quadro, excluir todas e aí dou o diagnóstico daquilo ali. Por isso que se torna tão difícil, tão complexo. Mas, existem sim sinalizadores, né, que a gente começa a observar. A parte de ferritina é um déficit que acaba acontecendo. Tô pensando mais no quadro de mulheres, né? A parte de hemograma, eu vou ter uma alteração aí de glicose muitas vezes, triglicerídeo, mas eles não são marcadores específicos de doença, né? PCR às vezes começa a se tornar muito aumentado, sem capacidade de reabilitação. Então, um marcador inflamatório importante, né? Então, a gente começa a observar parâmetros que começam a dar sinais. Mas assim, se te fala para mim, Guilherme, tem algum marcador específico? Até então, não tem. Porém, é algo que a gente tem que considerar, observar. E quando você tem proximidade com o paciente, você consegue ter um pouco mais de relação, né? Acho que é uma coisa que a gente consegue fazer. Então, mas imagina. Mas é uma coisa que a gente teria que ser considerado esse acompanhamento geral. Não sei se você pega alguma coisa na parte nutricional específica. Principalmente eu vejo realmente alguns marcadores, como você propriamente falou assim, alguns marcadores inflamatórios, é importante a gente estar avaliando, né? Quando a gente vê ali, às vezes, um TGO e TGP, que as transaminases também se alteram muito fácil com processos inflamatórios, a próprio CPK um pouquinho ali, né? E uma das coisas que realmente eu avalio realmente é a questão do nível de performance e como que essa pessoa está lidando semanalmente. Né? Se ela está conseguindo progredir, se ela está conseguindo evoluir nas planilhas, começa a relatar um pouco de irregularidade no ciclo menstrual. Então, o que o ciclo menstrual era certinho, os 28 dias, começa a dar uma atrasadinha, começa a ter uns escapes, coisas assim do tipo. Realmente são alguns sinaizinhos que realmente eu acabo vendo, né, que realmente possa estar, opa, peraí, então
tá? Você chegou, né? Já chegou algumas pacientes para mim que estavam já num princípio aí de tríade de mulher atleta, porque começou a se ver nesse sentido, e com riscos até maiores de fratura por estresse, Uhum. né? Que daí pode envolver né, a questão da densidade mineral óssea, né? Que a gente vê ali como na questão da tríade. Então, algumas pacientes que eu vi que começaram ali correr e tudo mais, e já logo já se lesionou, já teve uma lesãozinha ali, uma fratura ali, fraturazinha, e isso tudo relacionado por quê? Porque são mulheres que muitas vezes não querem realmente fazer a alimentação que deveria de um corredor, Uhum. que é uma alta. A carga de carboidrato. Exatamente. Como é Aí aumenta um carbar. pouquinho, né? E aí o pessoal Exatamente. se confunde muito, eu acho, essa questão de alto teor de carboidrato, né? Eles vão falar, vou comer chocolate à vontade. Uhum. Não é bem assim. Não mesmo. Não é bem assim. Mas aí, por exemplo, na minha última preparação para meia, claro, eu falo, dentro do mundo de corrida, meia é nada quase. É uma coisa que, para quem corre, é pouca coisa. Mas eu não sou atleta de maratona. Não você nunca, eu acho, não quero. Na minha cabeça eu tô muito bem com a minha meia maratona, tô feliz com ela. Mas é uma coisa que, na preparação em si, a gente sai de uma refeição de 150 gramas de carboidrato, eu cheguei a bater 450 numa refeição, só de carboidrato, né? Então, demanda de proteica é outra. Então, cheguei a bater numa refeição quase 1 quilo, e perdendo peso, e perdendo peso. E isso que me desesperava. Eu falava, ai meu Deus do céu, eu preciso manter peso. Porque é uma coisa que realmente, você vai correr por semana 60, 70, 80 quilômetros. Então, a gente entender, novamente, o entendimento que é o ponto principal. Entender o conceito do porquê você está fazendo aquilo é muito mais importante do que quanto eu vou comer de beterraba, quanto eu vou comer. Entender todo esse contexto é importante. E por isso que precisa de alguém para pensar isso. Porque foi só a partir do momento que eu tive um nutricionista na minha vida que me orientou que eu comecei a entender e comecei a executar. Porque entendimento até tinha, mas eu não conseguia executar. Então, alguém ali no meu pé, olhando, conversando, realmente sendo chato mesmo, mas foi a única forma que eu consegui ter resultado. E foi meu melhor tempo até hoje. Então, é importante a gente olhar para a quantidade de carboidrato, porque a demanda energética de um CrossFit é muito diferente de uma corrida, que é muito diferente de 100 metros. Então, a gente vai modificando aí conforme a necessidade do atleta e do paciente ou do praticante, pessoa que vai começar. Então a gente tem esse cuidado, né? Sim, com certeza. Complementar alguma coisa? Não, já. Não, show de bola. E realmente você trouxe um ponto muito bacana, que é essa questão da beterraba. Então, assim como virou moda algumas coisinhas, o que agora também tá na moda, mas realmente é importante, não é porque virou moda, mas é porque realmente é Tem importante. fundamento, né? Tem fundamento, mas muita gente eu vejo fazendo de forma errada. Quer dizer, João, tô batendo uma beterraba ali com 200 ml de laranja 1 hora antes. Filho, não vai adiantar nada, desculpa, mas não vai dar muito certo. A importância dos nitratos, de alguns suplementos, alguns recursos ergogênicos. Acho que é importante a gente falar, né, dentro da corrida, alguns recursos ergogênicos. Antes de eu falar da nutrição, acho que seria legal a gente falar sobre outros recursos ergogênicos, né? Que daí sim, envolve, né, alguns outros, né, seja o tênis e tudo mais. O que vocês veem que são recursos ergogênicos para a corrida que são primordiais para realmente se levar a um outro nível, para quem está saindo do iniciante agora para um nível mais intermediário? Tá bom. Com relação à parte de recurso ergogênico, eu acho que um ponto relevante quando a gente está começando a falar de uma pessoa que vai para uns 10 ou começa a partir de 50 minutos de atividade física, acho que géis de carboidrato, né? E aí a gente, dentro do universo de gel de carboidrato, um ponto que as pessoas não se atentam tanto é cafeína ou não cafeína, a densidade de fato de carboidrato naquilo ali, se o composto tem sódio, não tem, o que tem mais naquilo ali? Porque muitas vezes você toma um e você fala, gostosinho, mas não é aquela coisa, né? Não dá aquele resultado. E aí você toma um outro, nossa, você vai fazer o melhor tempo da sua vida. Você fala, o que tem de diferença nisso aqui? Então é uma coisa que é importante. A própria cafeína é um recurso ergogênico que eu acho que se torna, falando da parte nutricional, né, se eu me permitir, mas é uma coisa que a gente se torna um pouco mais relevante, tem resultado, a gente consegue trazer. Daí os nitratos, a gente consegue ter um pouco mais de resultado também para poder documentar e ter mais resultado ali no final. Mas é claro, acho que a quantidade do nitrato que é o ponto-chave que eu falo, as pessoas acabam se confundindo um pouco, achando que qualquer coisinha que eu fizer vai ter resultado.
E quando a gente trabalha com evidência científica, não é bem assim que funciona. A gente tem que ter o porquê, né? Da onde que surgiu essa evidência? Qual o trabalho que foi? Ah, não, lá usou 400 ml. Ok. Se lá foi 400 ml, por que eu vou usar 100? A gente não para pensar muitas vezes isso. E até profissionais acabam não pensando racionalmente sobre isso. Não param para analisar. E acabam prescrevendo, às vezes, coisas que não são efetivas. Então, eu acho que dentre os compostos, para corrida, eu ficaria entre esses três, mas primordialmente descanso, uma capacidade de treinamento adequada, então ter um treinamento ajustado e ter uma nutrição adequada. Isso é a base que não tem para onde correr. A gente tem que fazer isso adequadamente. E acho que na parte de fisioterapia tem bastante coisa também. Não, sim, com certeza. A gente consegue trabalhar bastante dentro da biomecânica mesmo da corrida, né? Trazer bem esse ponto de vista. Então, tá, o meu atleta ele não dormiu direito, ele não fez todos esses passos a passos, e ele não bateu a meta da corrida dele da semana, ou enfim, da prova dele. Por quê? Né? Isso influencia diretamente no Pilates, porque ele também não vai render no Pilates, ele não vai sentir a melhora no Pilates, né? Então, uma coisa tá interligada à outra, é uma rede mesmo, é como se fosse uma teia de aranha. Então, ele precisa ter esse descanso, ele precisa seguir certinho essa questão da nutrição, para ele ter um bom rendimento, tanto na corrida, quanto a gente conseguir trazer melhora no rendimento dele para dentro do Pilates e fazer o caminho inverso. Então, o caminho é sempre ele vai no sentido horário e no sentido anti-horário. A gente deve obter o melhor resultado e começar assim, consequentemente, a gente ter melhora aí nos rendimentos da corrida, na performance do atleta. Tem um ponto também que é a hidratação, né? Sim. Que eu acabei não citando, mas é totalmente Hidratação. relevante. E tirando um pouco até mesmo dos recursos ergogênicos, nutricionais, suplementais, tem os recursos mecânicos, digamos assim, né? Ou físicos, vamos falar assim, que é propriamente o tênis. Acho que antes de eu trazer daí pro lado da nutrição e explicar um pouco mais sobre os suplementos, seria legal vocês trazerem um pouco a questão da importância realmente do tênis adequado, o porquê não correr com a sola reta, né, esses pontinhos são importantes. Se realmente precisa gastar 3 mil reais num tênis, né, ou se tem tênis mais baratos que vão entregar realmente algo efetivo e tudo mais, assim. Eu sou uma negação pra isso, porque eu preciso trocar meu tênis e não troquei ainda. Mas é uma coisa que eu acho que, Sim. de fato, A modifica, né? importância da Com pisada certeza. de um tênis bom pra corrida, Com você certeza, como tem uma fisioterapeuta. diferença muito grande, né? Assim como para vários tipos de esporte tem pro tênis tem a raquete certa, pro crossfit tem o jeito certo, pra corrida também vai ter o tênis mais adequado, certo? Então, quando a gente vai fazer uma passada de corrida, o ideal seria que a gente pisasse da ponta pro médio, certo? Quando a gente começa a martelar muito o calcanhar, a gente começa a sofrer muito impacto, né? Em membro inferior, isso que acaba lesionando. E às vezes o nosso tênis reto, né, a gente começa a correr, a gente não quer investir num tênis, a gente vai com o que tem. O tênis reto, ele dá esse impacto 3 vezes maior. Então, é o impacto do pé contra o solo, do solo contra o pé, e isso vai de um jeito, tipo, um crescimento muito diferente, muito difícil. Então, isso que acaba lesionando as estruturas que já estão machucadas. Hoje em dia, você não precisa investir muito caro num tênis, gente. Tem tênis aí muito bom que a gente encontra no mercado, ainda mais que teve uma alta muito grande na demanda da corrida aí. Então, as marcas estão criando tênis para performance muito legais, tanto para nível iniciante quanto para intermediário. Porque, gente, corrida é um esporte teoricamente barato. Né? Pode ser barato. Mas aí depende do seu ponto de vista, entendeu? Um tênis de 2 mil reais, ele não vai fazer você correr mais. E vai evitar. Pode ser que ele ajude a evitar a lesão. Mas você ter uma periodização ali seria de uma forma melhor. Mas o tênis, assim, de certa forma, você comprar um tênis certo pra você. Tipo de pisada, Tipo né? de pisada e tudo mais, seria o mais ideal. E quem pode ajudar muito nisso, você na escolha do seu tênis, é o seu assessor de corrida. Então, troca uma ideia, conversa com ele, fala assim, o que você acha? O que eu posso investir? Ainda mais eles que têm bastante contato com pessoas da área, né? Então, eles perguntam, eles testam, eles experimentam. E já estão um tempo no mercado. Exato. Isso é extremamente importante, porque é isso que eu vejo. As pessoas começaram a correr agora, independente se tem condição. Que bom que você tem condição de investir, né? Mas às vezes eu vejo realmente a pessoa querendo investir 2 mil, 3 mil no tênis, mas deixando de investir no Pilates,
deixando de investir no Sim. nutricionista porque faz o que circula de informação dentro do grupo de corrida. Ah, e fulano tá Que é o de tomando, melhor, tá melhor, melhor. tomando suplemento de nitrato, então eu vou tomar também. Vou correr mais Cuidado, né? Exatamente, assim, você ainda é um pequeno gafanhoto ainda, né? Nem sabe usar o suplemento da forma correta, né? A questão da betalanina e também que é um suplemento extremamente favorável para a corrida. E é exatamente, eu acho que esse ponto, né? A questão dos recursos ergogênicos nutricionais, agora falando, né? Realmente a gente vê, né, como algo muito importante, realmente, nível de evidência, que a gente fala nível de evidência, de eficácia e também de segurança, né? De uma forma aguda, realmente, a cafeína é extremamente interessante, né? Para diminuição da percepção de esforço, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque há uma questão da motilidade intestinal ali, que não é todas as pessoas que se sentem confortáveis, né? E querendo ou não, a corrida, a fisiologia do esporte, ela tem uma mudança do redirecionamento do fluxo sanguíneo, né? Que a gente chama de perfusão hispânica intestinal. Então deixa de circular muito sangue no intestino para circular para as outras regiões, né? Periféricas, coração, pulmão e para o músculo e para os membros, né? Mais periféricos. Então, dependendo do que você utiliza ali, pode acontecer e acontece muito, Tem tá? que É muito parar. comum, né? A pessoa, às vezes, mijar, se cagar durante a prova, vomitar, tá? Então isso é muito comum ver por conta dessa questão, seja de uma suplementação, né? De uma forma errada, ou propriamente da alimentação. Mas a cafeína realmente é muito bacana para esse foco, para essa atenção e diminuição de percepção, né? A betalanina, extremamente interessantíssimo, né, como efeito tamponamento, diminuição do pH, então, querendo ou não, também diminui, né, a tua percepção sobre o esforço, te prolonga do tempo de prova, mas as pessoas usam muito errada a betalanina. A betalanina, sim, você tem que usar de forma crônica, tá, assim como a creatina, não é um dia que você vai usar ali, que vai te dar coceirinha, né, que vai ser, Tá fazendo realmente vai estar efeito. fazendo efeito. E, né, falando até mais propriamente da parestesia, que é a coceira, é um efeito colateral que deveria ser evitado, porque quando se dá muita parestesia, muita coceira, quer dizer que você exagerou um pouco na dose. Então, o que a gente recomenda realmente é de em média de 3 a 6 gramas de betalanina, sendo que a gente fraciona ela de até 3 a 4 vezes ao dia, para que você tenha o máximo aproveitamento da betalanina, para evitar um pouco da parestesia, mas para realmente você absorver o máximo, né? Os nitratos, sim, são muito importantes, né? A produção do óxido nítrico, então a gente vê muitos extratos da beterraba e tudo mais, mas não é uma, duas beterrabas, se você for fazer natural, isso é muita beterraba. Então a gente recomenda os 400 miligramas, né, de nitratos. Fica mais fácil, sim, você adquirir isso através da suplementação, mas eu vejo a galera realmente querer consumir tudo isso já de uma vez, sendo que, putz, você nem começou pela base, sendo que a alimentação também está desregulada, né? Os géis são extremamente importantes, mas se avaliar o tipo de gel, né? Porque tem o gel pré, tem géis para usar intra, que uns vão conter cafeína, um pouco mais de carboidrato, outros vão conter um pouco mais dos eletrólitos, isso é extremamente importante. Ô, Léo, aumenta um pouquinho esse ar aí, velho. Tô tremendo de frio aqui. Eu tô com muito também. Tô voltando aqui. Não, mas Então, eu tô assim, com frio só tô na minha aqui, eu tô mão aqui, ó. tentando. Essa mão de baixo tá Mas tranquila. tá até batendo o queixo aqui. Mas os géis são extremamente importantes, né? Mas eu vejo o pessoal usando os carboidratos intra de uma forma errônea. Principalmente assim, putz, a pessoa começou agora, tá ainda nos primeiros 5, 7 km. Coisa que ela consegue fazer em 40, 60 minutos. Pô, é legal usar o carboidrato, meu, quando você tá num prolongamento aí de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de atividade, né? Então é onde eu vejo as pessoas errando um pouco nessa questão. E como eu falei, quer investir num relógio Garmin, quer investir num relógio Polar, quer investir no produto em si, mas não investe no profissional. E o que tá faltando às vezes é o carboidrato. Aí, como eu falei assim, eu vejo muitas pessoas da corrida virem muito com a percepção que a gordura é a melhor fonte para corrida, e não é. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque, assim, dificilmente você vai conseguir manter seus níveis de VO2 em abaixo de 65% dentro de uma corrida.
né? Eu acho que só quem é muito preparado mesmo, né? Os quenianos e, digamos assim, que precisam de menos recursos ergogênicos pelo seu Me treina preparamento. maratona, aí a gente fala disso, a gente começa. Exato, então assim, que pode se beneficiar um pouco mais com os ácidos graxos, mas assim, a grande maioria, né, os meros mortais se beneficiam com carboidrato, É. né? E suplementação de TCM, Gui, assim, o que que você vê para corrida? Você acha que é algo interessante? E eu não indico para alguns pacientes, assim, para a maioria eu não vou indicar, eu não tenho a prática de utilizar. É uma suplementação, né, certo? A gente tem aí uma praticidade, pensando em corridas longas, né, de possibilidade, o problema é que TCM é gordura. Então, pensando num substrato energético que a gente vai utilizar durante a performance, não é prioritariamente, né? A gente não vai ter como base prioritária. Então, eu prefiro muito mais, eu falo isso agora pessoal, tá? Fazer a prescrição de géis mesmo, de carbo, não precisa necessariamente gel, pode ser outras coisas, né? A gente tem outras estratégias para ser utilizado. Mas fontes de carboidrato, pode ser mel, melado, tem outras possibilidades de utilizar que são mais em conta, e porém não tem tanto essa parte refinada de cuidados, que alguém estudou aquilo ali, avaliou e viu, né? Mas, então, eu não sou a pessoa que favoreço. Mas se eu falo, se vem um nutricionista e fala, Guilherme, o paciente se sente bem, ele está habituado a usar isso, eu converso com esse profissional, a gente discute e vê se é viável mantê-lo durante o tratamento. Não sei se você tem prática de colocar ou não. Eu não tenho hábito. É. Na verdade, assim, eu não nem prescrevo. Não tá dentro da minha conduta, porque realmente eu vejo assim, pra gente realmente avaliar bem, putz, aquela pessoa realmente ela aproveita muito mais ácido Porque graxo. pode acontecer, Porque pode né? ser, tem fatores Sim, genéticos, sim. né? Cafeína também é a mesma coisa, Exato, né? da questão da sensibilidade, gene, né? Que é o CYA1, né? CYA1, Isso. né? Então, assim, o A2 é a pessoa que é mais resistente, né? Mas a questão da pessoa, tem pessoas sim que se favorecem muito mais como o ácido graxo, né? Mas para isso realmente envolveria um teste genético e tudo mais, mas como eu falei, a maioria das pessoas, né, não se favorecem com isso, né? Fisiologicamente falando, a maioria das pessoas não se favorece, né? E realmente assim, para você realmente se utilizar o ácido graxo como fonte de gordura, ah, você teria que dar uma debilitação muito grande de glicogênio por muito tempo para realmente isso virar, né, os corpos cetônicos, digamos assim, como algo viável, né? A gente sabe que, beleza, os triglicerídeos de cadeia média chegam rápido ali também pro músculo. Mas se você tem glicogênio, opa, peraí, eu tenho um combustível aditivado e um normalzinho, pô, eu vou querer usar o melhor. Então, onde vai dar prioridade a sempre estar utilizando o glicogênio? E Né? a gente vê, na verdade, algumas pessoas utilizando isso pela manhã, né? Então, E a gente vê, né, querendo ou não, melhor porque estratégia. muito da corrida tá muita coisa ainda do hype, né? Sim. Então tem muita gente fazendo ritual, que é tomando o café caro, que tem vários compostozinhos ali, né, e tudo mais, e nesse cafezinho tem TCM e tudo mais. Ok, tem cafeína e tudo mais, tem outros compostos interessantes, mas às vezes usando ali, se você vai correr só os seus 5 kmzinho de levezinho, beleza, é um cafezinho gostoso, né, mas que vai te favorecer, agora te falando que você quer buscar o máximo da tua performance, cada vez melhorar, desculpa, não vejo realmente como um suplemento efetivo, Sim, tá? sim, Isso, não. isso é fato. Uma das coisas que é importante a gente falar aí agora sobre a questão do treinamento cruzado. Acho que é importante, assim, porque eu vejo assim, as pessoas querendo fazer tudo E não fazendo e nada. não fazendo nada. O que seria, assim, Bárbara, a questão, a pessoa, agora meu esporte principal vai ser a corrida. Quais são as estratégias e qual seriam os esportes secundários que poderiam favorecer ela para a corrida? Porque exatamente como eu falei, é isso que eu vejo. As pessoas às vezes dando de tudo de si na musculação e querendo dar tudo de si na corrida, mas as coisas não se conversam muito bem, né? Então, assim, determinado a alta performance na musculação não vai favorecer a alta performance na corrida, mas um treino adaptado de musculação ou de cross ou de qualquer coisa vai se favorecer na corrida. O que são as atividades, os exercícios ou esportes que a pessoa que está correndo, que quer usar esse esporte como o principal, que ela deveria fazer? E sim, a importância dela também fazer a musculação, trabalhar a musculatura para a corrida.
A musculação seria legal para a gente fazer trabalho de fortalecimento de músculos específicos, mas não como principal. Então, aí segue também uma forma de você conversar com o seu treinador para ver se ele faz uma planilha para você fortalecer músculos específicos. O Pilates, a gente consegue trabalhar também isso de uma forma bem, bem centrada. Né? Então, por exemplo, tenho atletas lá na clínica que eles correm e fazem o Pilates como forma de fortalecimento, certo? Então, como eu falei, o Pilates a gente pega de uma forma mais global e tudo mais. O treinamento funcional, ele entra bem legal também na corrida, bem legal mesmo, porque a gente consegue trabalhar agilidade, estratégia e tudo mais. E eu acho que geralmente quem corre tem aquela coisa de não querer uma coisa chata, uma coisa monótona. Então, o treinamento funcional, ele traz essa questão de você desafiar outras musculaturas, enfim. CrossFit é legal também, mas eu acho que ele trabalha com impactos diferentes, né? Então, eu acho que ele, assim, dá pra gente colocar junto. Só que eu acho que acaba atrapalhando em um certo momento da corrida. Então, trazendo mais pela deixa do Pilates mesmo. A gente consegue fazer um treino específico, mas de formas diferentes. Então, no Pilates, a gente não trabalha todos os dias perna. A gente trabalha o corpo todo, como já citado, certo? Mas não é, tipo, hoje eu vou fazer flexora, hoje eu vou fazer extensora. Não. Existem estratégias, existem exercícios diferentes para isso. A gente trabalhar de uma forma global, mas conforme a necessidade do atleta, do corredor. Então, a gente trabalhar com... Desculpa. Imagina. A gente trabalhar, assim, com pilates, treinamento funcional, acho que seriam as formas mais legais, que eu acho que pro corredor. Acho que até a questão de você ter essa questão de ter opções, né, diferentes. Então, no dia de recover, por exemplo, você utilizar Pilates. É o que eu acabo fazendo muitas vezes. Você não vai correr aquele dia, porque teoricamente não se deveria, né? Tem gente que faz. Ultramaratonista, por exemplo, ele vai treinar quase todos os dias corrida. Sim. Mas se a gente for pensar em recover, utilizar o Pilates no meio do caminho, é maravilhoso. Eu tenho atletas lá que eles falam que Pilates é muito mais difícil que pra correr, sei lá, uma maratona. Não, é muito melhor. Se alguém tiver dúvida... Então, o dia que ele foi lá, ele arregou no exercício, tá? Não dá, cara. Não dá. Eu falei assim, Eu João, senti vai tanta ficar na dor, prancha lá no nunca Reformer. suei tanto na vida do que no Pilates, Sai cara. pingando. Mas é o que a gente fala, a gente trabalha sempre por músculos grandes dentro da musculação e outras coisas. Agora a gente coloca uma pessoa lá pra fazer isometria. É mais difícil você fazer 10 agachamentos ou você ficar 1 minuto na cadeirinha? Nossa, É. os dois são difíceis. Na prancha. Mas Entendeu? É muito complexo. Por exemplo, é mais fácil você fazer. É mais difícil você fazer 10 flexões ou você ficar 1 minuto e 30 na prancha. Mas na prancha, com todas as ativações corretas. Entendeu? Você ativando mesmo a sua musculatura profunda. Que é o que o Pilates, ele integra bastante. A gente traz esse fortalecimento de dentro para fora. E aquela questão de conexão de corpo e mente, que é uma das coisas que a gente trabalha muito no Pilates, que Joseph Pilates traz como um dos princípios, que é concentração, respiração, centralização, fluidez, para ser uma coisa harmônica, que as pessoas estão olhando e falam assim, nossa, que fácil, mas só você lá internamente tá falando, meu Deus do céu, entendeu? Então é isso. Perfeito. E realmente, porque assim, eu vejo muitos pacientes daí migrando ou fazendo corrida e simplesmente a corrida. Eu falei assim, opa, peraí, é importante sim você fazer a corrida, mas você precisa trabalhar também a parte resistida, por conta que sabemos, obviamente, que a corrida não vai hipertrofiar ninguém. Sim. É muito pelo contrário. Né? Então, e a gente vê propriamente do próprio biotipo, né, dos atletas, né? A gente vê, não vê, não é, nunca vai ver um fisiculturista fazendo Ironman, muito difícil, né? Vamos dizer assim, dificilmente vai ser fazendo, né, ou uma maratona inteira, vai ser muito difícil, né? Então, temos que envolve peso, mobilidade e tudo mais, né? Mas eu falo realmente assim que a importância assim de você vincular, porque por exemplo assim, você precisa da musculatura para trazer todo esse fortalecimento, porque você tem muito impacto, né? Tem entorse de tornozelo, tem lesão de joelho, tem, né, a questão do quadril, a importância do core, a importância da musculatura forte também. Mas obviamente você não vai treinar 6 vezes na semana musculação como você treinava anteriormente, né? Com aquelas cargas tempo, né? e tudo mais, pelo tempo, pela frequência, pela intensidade e volume de treino semanal. Né, isso é fato, mas que sim, ela precisa adaptar aí a musculação para trazer exercícios específicos, entrar com a questão do Pilates, trabalhar a mobilidade, Se moldar, né? se moldar, já que o Conforme a esporte necessidade do principal atleta.
Exato, já que o esporte principal hoje é a corrida. E se fosse o contrário, não, meu esporte principal é a musculação, mas eu quero fazer corrida. Então, filho, não dá pra você correr 6 vezes na semana, fazer um longão de final de semana e esperar Isso. que você vai ter 50 de braço. Sim. Você não vai ter, né? Então é exatamente escolhas, exatamente Choice. isso. É. Gui, uma das coisas que é importante a gente falar, porque assim, a corrida, o exercício físico, mas principalmente a corrida, teve um boom muito grande pós-Covid. A influência, assim, agora a gente vai ter um papel aqui para as pessoas que estão escutando, que estão namorando a corrida, e a gente tem um papel, nós três aqui, de convencê-los, Beleza. tá? Então, assim, até a questão de quanto a corrida vai agir melhor que medicação, coisas. Eu quero que você venda um jabá muito grande da importância da corrida do lado da medicina, que você venda o lado da corrida do lado da fisioterapia e eu vou vender a corrida do lado da nutrição. Legal. Bom, eu só tenho coisas boas para falar da corrida. Eu não tenho algo ruim, mesmo nos momentos ruins. Porque eu vou começar pelo lado ruim primeiro, que é o lado de lesão. Então, se alguma vez você já passou por lesão, teve alguma coisa, a corrida ela te ensina nesse momento. Ela te ensina a ter calma, ter paciência, se esforçar na reabilitação, organizar a parte nutricional. Então, ela te fortalece na parte da disciplina. Mesmo no momento ruim, ela te ensina algo. A corrida ela é possível, né, de diminuir medicações, então ter um controle sobre doenças de pressão alta, de colesterol, de diabetes, isso tudo, claro, né, gerenciado por todos os fatores de risco que a gente possa ter. Então, a gente vem por parte de nutrição, porque a corrida ela vai te proporcionar uma melhor alimentação. Ela vai te melhorar teu sono, ela vai melhorar teu hábito intestinal, ela vai fazer você se hidratar melhor. Isso tudo te fortalece para que você consiga tratar melhor as doenças e evitar o surgimento dessas doenças. Então, se você procura, né, um médico só para poder começar a fazer essa atividade física, se tem a aptidão, se não tem risco, né, para a tua saúde, e comece a praticar, porque é uma coisa que é muito fácil acesso. A gente não tem uma barreira tão grande na corrida. Ah, mas Guilherme, eu não consigo correr. Ok, então comece a caminhar. Saia do sedentarismo. O sedentarismo é a coisa que a gente mais tem que combater. Então, a corrida ela é um meio, não acho que um fim, muitas vezes, mas ela pode sim se tornar um fim. E aí, ao longo do processo, aproveita essa jornada, aproveita esse caminho e gera esse resultado que você está procurando. Então, eu não tenho outras palavras para não dizer. Eu agradeço muito a ter corrida na minha vida. Gosto muito, não sei como seria a minha vida sem. E a sensação de bem-estar que você tem logo depois, no término de uma corrida, é algo que acho que não tem dinheiro que compre isso. Então, se eu puder, eu recomendo para todos que existe possibilidade, porque muitas vezes pode não acontecer, então a gente tem sim que lembrar disso. Mas é maravilhoso, corrida é Show. vida. E se eu puder te complementar, se você permitir, até mesmo depois eu vou passar pro Léo, mas tem um estudo muito bacana, acho que você leu também já, que uma prática de no mínimo 120 minutos semanais de atividade física te reduz mais 50% de morte de qualquer doença, né? Então, assim, o que mais faz? Meu, 120, eu acho que 120, 150 minutos, né? 150 150 de minutos. moderada, 75 de vigorosa. Exato. Meu, moderado a gente já poderia colocar a corrida de rua, Você tá tranquilo. ofegante. Exato, Caminhada ofegante. caminhada ofegante. Então você pega Marcha 150 atlética. minutos. É difícil, é louco. Você pega 150 minutos durante a semana, são 7 dias, você divide isso daí. Quantos minutos por dia? Coisa de 15, 20 minutos, um pouquinho mais que isso. Por dia já te reduz mais 50% de chance de morte. 80% das doenças crônicas elas podem ser evitáveis. E aí, obrigatoriamente, a gente tem que ter uma carga de atividade física e exercício físico, que são coisas distintas, né? Vale Exato. ressaltar. Então, a gente precisa, de fato, treinar. A recomendação americana é de 75 vigorosas, 150 minutos por semana de atividade moderada. E os benefícios se tornam 2 vezes maiores quando a gente dobra esses valores. Então, 150 de vigorosa e 300 de moderada. Lembrando o que a gente falou no começo com relação ao exercício de equilíbrio e de força. Então, a gente também tem que associar isso. Mas, assim, é uma maneira de evitar doença ou tratar doenças que não tem nada que vai substituir. Não existe medicação que vá substituir exercício físico.
E a corrida é um dos exercícios de fácil acesso, de fácil contato, em que a gente conhece aí inúmeras pessoas praticando hoje, mas tomando os devidos cuidados, é uma atividade maravilhosa e que traz benefício. Óbvio, você não vai virar o Schwarzenegger correndo, mas a gente tem que alinhar as expectativas, saber por que você está fazendo, qual que é o mecanismo, por que que aquilo ali te dá um prazer. E muitas vezes é prazer mesmo. Pode ser que você não tenha prazer na sair às 5 horas da manhã para ir correr, mas Ô, ao longo do louco. tempo, ao longo do Mas tempo, depois, né? não melhora, não Depois. melhora. E você, Bah? Ó, eu gosto muito de trazer essa comparação, que eu acho muito parecida, pelo menos pra mim, tá? Que eu tô nesse mundo do Pilates e tudo mais há bastante tempo. E Joseph Pilates falava que Pilates é uma conexão de mente e corpo. E é isso que eu vejo que na corrida também é uma conexão de mente e corpo, que a gente consegue trabalhar de uma forma conjunta. Então, a gente tem essa liberação dos hormônios e tudo mais, dos neurotransmissores do corpo, tanto no Pilates quanto na corrida, e a gente consegue alcançar objetivos através disso. Foi o que eu falei, que a corrida ela veio num momento que eu tava muito conturbado na minha vida e tudo mais. E a única sensação que eu conseguia trazer, o único lugar que conseguia me trazer era fazendo Pilates, que conseguia trazer essa concentração, essa consciência, voltar a ser a Bárbara. E foi dentro da corrida que eu também consegui voltar a ser a Bárbara, ter o meu momento. Então, às vezes a gente tá passando por algumas dificuldades e tudo mais, e a corrida, ela pode ser, assim, né? Um ponto de partida pra te salvar, e enfim. E às vezes, necessariamente, realmente, não consigo correr, não sei, tô começando agora e tudo mais. É o momento seu, né? Anda um pouquinho, corre um pouquinho, anda um pouquinho, corre um pouquinho, né? Vai trabalhando isso de forma gradual, pra você colher objetivos e tudo mais. Eu acho que bem mais pra cabeça do que pro corpo em si, né? E todo mundo conhece alguém que corre aqui, provavelmente. Por mais que seja uma comunidade aí que a gente fala que é um esporte individual mais coletivo, mas é bem mais pra trabalhar consigo mesmo, se desafiar consigo mesmo, do que de uma forma mais coletiva e tudo mais. E é um esporte democrático, né? É. Por exemplo, muitas vezes a gente vê um ambiente de academia, Sim. vem mudando, mas assim, antes a gente vê o ambiente da academia, é a tribo da academia, Sim. é a galera marombeira, É muito legal o que as pessoas crossfit, incentivam. e no crossfit, a gente vê realmente assim, as pessoas em todos os seus níveis correndo juntas Sim. ao mesmo tempo, assim. É bonito. E estimulando. Na minha estimulando, primeira corrida, eu acabei chorando porque eu E- fiquei emocionada, Sim, gente. Exato, Às sim. vezes E a todo gente vê mundo. Aham. muitas pessoas se emocionando nas próprias provas. As pessoas chegando na linha de chegada superação, né? Sim, por conta sim. dessa operação. E eu acho que é esse ponto que eu também poderia trazer para as pessoas, não apenas para a corrida, mas para vocês começarem. É só começar, né? É só sair Leve. e dar os primeiros passos, né? Dentro da tua realidade. Se Mas cobra muito. Infelizmente, É. essa cobrança, a gente vem numa visão de autocobrança, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Nossa, se eu não fizer, eu vou frustrar alguém. E a corrida não é isso. Quer dizer, não pode não ser isso. Porque ela vem para agregar, vem para trazer tranquilidade, vem para te trazer tranquilidade para a mente, para o corpo, para a saúde, para vários aspectos. Então a gente tem que ter um Sim. cuidado de começar leve. E, claro, procurar ajuda, né? Procurar pessoas que vão te favorecer. Entrar numa comunidade é maravilhoso, a Sim. gente se encontra, às vezes você nem corre junto com as pessoas, mas você se encontra na corrida ali no meio do caminho. Você dá oi, você dá tchau, você vai, depois você começa a encontrar pessoas saindo. Sim. É super. É Uma muito das bacana. últimas corridas que eu participei, que foi noturno, faz bastante tempinho já, porque agora eu tô numa rotina meio louca de trabalho. Mas enfim, foi lá no Botânico e eu lembro que eu cheguei, tipo assim, no final da rampa lá do Botânico pra chegar e eu não tava aguentando mais. Tipo, começou a me doer tudo. Mas era uma dor que, tipo assim, meu Deus do céu, eu fiquei tão ansiosa que a ansiedade é uma coisa esquisita, né? Que daí quando vai passando, começa tudo a doer. E eu lembro que chegou uma moça, eu nem sei quem é a moça, se você estiver assistindo, muito obrigada. Ela chegou e falou assim, vamos amiga, que não sei o que, eu vou com você e tudo mais. E a gente chegou, assim, sabe? Eu achava que não, eu vou chegar caminhando lá, todo mundo vai ter chegado, eu vou chegar por último lá. Não, e tipo, essa questão de parceria, que é uma pessoa totalmente aleatória, que veio e falou assim, não, vamos, tô aqui com você. É. E a gente pensa assim, realmente, tem pessoas que estão com a gente nem imagina.
Na corrida há muita comunhão mesmo, né? Muito, Isso é É, muito legal. muito. Né? E realmente ver isso, né? Das pessoas, putz, a pessoa exato. tá cansada, a outra vai lá, levanta, junta, né? E espera, ia chegar em determinado tempo, não, volta até pra ir junto com a pessoa, isso é muito legal. E uma das coisas que eu vejo muito, diferente de outros esportes, é porque você está num ambiente ao ar livre, né? E a gente sabe da importância de você estar fazendo atividades em ar livre, principalmente para a saúde mental, né? Para diminuir sintomas depressivos, para prevenir depressão, ou até mesmo as pessoas que hoje, eu vejo muitas pessoas querendo buscar a melhora da performance mental. Hoje o mundo está muito nessa questão do booster mental, querendo evoluir nesse sentido. Não há coisa melhor para a saúde mental também que você respirar o oxigênio, né? E não tem melhor respirar o oxigênio que você estar no ar livre. E quanto isso realmente ajuda muitas das pessoas até mesmo pro dia a dia, né? Então, assim, a maioria das pessoas vão correr no período da manhã e o quanto isso ajuda a pessoa a organizar o dia. Porque é aquele momento de meditação, então, onde você está correndo, você está num ambiente ao ar livre, respirando, você já está colocando o teu dia, né? Mentalizando o teu dia, o que você vai fazer, o que que você precisa fazer, o que você precisa colocar como prioridade. E depois que termina de correr, aquela endorfina, aquele sentimento de bem-estar, já começa o teu dia totalmente diferente, entendeu? Isso é Sim, extremamente interessante, isso é exato. extremamente importante. Então, acho que esse podcast, pessoal, fica para vocês de uma forma, realmente eu quis trazer eles porque eu preparo muitos corredores, eu tenho atletas de Ironman, eu tenho atletas, triatletas, eu tenho maratonistas, meio maratonistas, tenho atletas e pacientes em todos os níveis, mas eu não sou uma pessoa que. Eu tô quase me convencendo aqui, vamos ver. Mas Como? vamos lá. Não. Vamos ver. Um dia vocês vão me ver Amanhã, 5 horas da correndo. manhã, Vai vamos ter uma É, corridinha aí. mas eu quis trazer eles exatamente porque eles são profissionais da saúde renomados. E que vivenciam na pele também como esportistas e corredores, e a importância de trazer esse trabalho do nutricionista, do fisioterapeuta e também do médico para os cuidados e para o teu estilo de vida, como a gente trouxe, né? Não apenas a medicina, mas a saúde do estilo de vida, que é exatamente isso, buscar um equilíbrio, que é o propósito desse podcast. O podcast tem um propósito que é trazer um equilíbrio entre a saúde integral, que eu falo que é mentalidade, a espiritualidade e saúde física. Sem os três, a gente realmente não consegue, acho, trazer o sucesso para nossa vida, né? Não financeiro, digo, mas o sucesso pessoal e o propósito. Acho que se a gente tem os três, a gente tem um propósito muito firmado. E agora até falando sobre saúde integral, mentalidade, espiritualidade e saúde física. Uma mensagem para pessoa, para as pessoas, o que você acha que é saúde integral? complexo. Para você. Não, vamos lá. Eu acho que a saúde integral ela envolve de fato vários aspectos em que não remete única e exclusivamente a laboratório. É, Porque muitas vezes a gente se prende ao, meus exames estão bons, então eu tô saudável. Não é isso que os trabalhos demonstram, tá? Não necessariamente. Então, a saúde integral, ela vai envolver aspectos espirituais, como você disse, vai envolver aspectos laboratoriais, óbvio. Aspectos clínicos são cruciais. Aspectos mentais, saúde mental, que é uma coisa que a gente está cada vez mais, estamos num mês de falar sobre isso bastante, né? Mas não exclusivamente nesse mês. Então, a saúde integral envolve entender o contexto que o paciente se encontra, o que, que é a vida dele, qual que é a relação dele com alguma doença ou não, como eu vou lidar com isso. Então, porque muitas vezes você pode olhar externamente um único ponto. Eu vim aqui para tratar isso. Ok, mas como que tá todo o contexto seu? O que que tá acontecendo? Porque às vezes você puxa daquilo ali, daquele novelado de linha, né? Você vai puxar uma coisa e vai sair várias coisas. Então, a saúde integral para mim é isso, é você ir aos poucos entendendo todos os contextos que podem estar ali, relacionamento social, a parte que é muito importante, vícios também é uma coisa que a gente tem que trabalhar sobre o cuidado integral, para que a gente consiga realmente entender esse paciente, consiga essa pessoa, né, e tratá-lo de uma maneira que seja única para ele, porque nem sempre o tratamento que eu te dou funciona para ela, e vice-versa. Então, pode ser a mesma medicação, mas o tratamento pode ser diferente. Então, entender isso, porque muitas vezes você não gosta de medicação, ela gosta de medicação. E os dois têm indicação.
Eu não posso te prescrever uma medicação, porque você não lidar bem com isso. Qual a gravidade da saúde mental que eu vou fazer isso? Então, entender esse contexto, entender esse aspecto, gerar esse resultado, para mim é o tratamento de saúde integral e tentar favorecer aí que evite doença. Sensacional. E Gui, aonde as pessoas podem mais te encontrar ativamente no meio digital? Hoje eu tô pelo Instagram, então é @dr, né? Guilherme.garrido. Diariamente tô lá, um pouco menos de tempo, mas quase que todos os dias com caixinha de pergunta, pelo menos 1, 2 vezes na semana a gente tem caixinha de pergunta. E também, mas o direct tá aberto ali para poder conversar, discutir, enfim, tirar todas as dúvidas que eu puder ajudar. Você abre muita caixinha de pergunta, é verdade. Isso é muito Antes legal, era pessoal. diariamente, mas por demanda Então, de trabalho a gente tá reduzindo um pouquinho. aproveitem, viu, pessoal? Se tiverem dúvida, o doutor ele responde bastante. E você, Bah, pra você, saúde integral, o que que é? Bom, como a gente já falou, corpo, mente e espírito, né? Eu venho de um lar cristão, então, por algum tempo eu me mantive afastada, né, de Deus, de muitas coisas. E eu acho que uma das coisas que a corrida mais me trouxe foi a aproximação de Deus. E às vezes, então, se você me encontrar correndo, você vai me ver falando sozinha, porque eu vou estar orando. Então, a gente sempre tem que ter esse momento, né? E eu aproveito que é essa liberação, né, de endorfina e tudo mais, para me conectar com Deus, comigo mesmo, com as coisas importantes da vida. E eu acho que é a partir daí que as coisas começam a se resolver, muita coisa traz muita solução. Muita coisa acontece, né, no mundo da corrida. E a gente consegue trazer isso de uma melhor forma no nosso dia a dia quando a gente para pensar e refletir do que aconteceu. Então, a nossa saúde e tudo mais, a gente começa a prestar atenção nos pontos. E eu acho que, assim, primeiro, conexão com Deus, né? Ótimo, Se conectar sempre com Deus e, por que não, usar isso na corrida? Se ótimo. você, Perfeito. se você corre e nunca escutou louvor durante uma corrida, faça isso uma vez só. Coloca É legal. Fernandinho É legal. correndo, você vai ver Vale que o a negócio pena, O vale a melhor recurso ergogênico. Botar louvor na corrida, Olha, exatamente. ajuda bem, Perfeito. ajuda bem. bem E legal. você, Bah, onde a gente te encontra mais ativamente no meio digital para as pessoas te acompanharem? Sim, hoje eu tô com o meu Instagram, a Bárbara Físio, _. Também tô pelo Instagram da Vol, né? Que é a Vol Pilates, da 7 e da Físio Saúde também, tá? Mas ativamente eu tenho estado mais no meu Instagram e no Instagram da Vol, que inclusive a gente posta várias dicas lá. Vai sair até essa semana um vídeo referente a corredores e tudo Legal. mais, que é bem legal pra gente trabalhar mobilidade em casa, antes da corrida, enfim. E são esses meios aí. Show de bola, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo conhecimento de vocês, pelo tempo de vocês doarem, estarem aqui. Sei que para vocês é muito concorrido o tempo de vocês. Para encaixar com o Gui foi bem difícil também, mas deu tudo certo. E são pessoas que eu gosto muito. Todas as pessoas que eu estou convidando para o podcast são pessoas extremamente importantes para minha vida, para minha carreira. São pessoas que realmente eu tenho muito a aprender e eu sei que me levam e elevam. E é isso que eu quero levar para as pessoas desse podcast. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um episódio fantástico. Nos acompanhe no YouTube e também no Spotify, que toda quarta-feira, semana sim, semana não, temos episódios novos aqui no Pinheiro Cast. Valeu!